Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo José e eu sou professor de língua portuguesa, literatura, teologia e língua inglesa. Hoje estou aqui para falar de um assunto muito interessante e muito relevante. Um assunto que está ligado ao ramo da filosofia, também ao ramo das artes no geral, como a escultura e a literatura, que é a arte da palavra escrita. O assunto que vamos tratar é o belo. O que é o belo? O que é beleza? Para responder a essa pergunta, eu devo recorrer a alguns teóricos extremamente interessantes. Entre muitos teóricos que eu selecionei aqui, eu escolhi 3 teóricos, a saber, Platão. Ninguém trabalhou mais esse assunto como Platão. Ninguém trabalhou com tanta profundidade esse assunto como Platão. Obviamente, Platão, um filósofo grego, um dos clássicos da filosofia, se não o maior filósofo ocidental já existente. Também ao santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, considerado um dos grandes teólogos e filósofos da Igreja. Também a Santo Boécio, considerado um dos grandes teólogos e filósofos da Igreja. Para responder essa pergunta, eu vou recorrer primeiro a Platão. Vamos lá. O que é o belo em Platão? Para Platão, o belo é uma das ideias eternas, perfeitas e imutáveis, que só podem ser plenamente conhecidas pelo intelecto e não pelos sentidos. No diálogo, por exemplo, o banquete, ele apresenta o caminho da ascensão ao belo, partindo do amor por um corpo bonito até atingir a contemplação da ideia do belo em si, que é universal. Então, temos aqui um tópico extremamente interessante. Para Platão, o belo, ele transmite ideias eternas e esse belo, ele é universal. O que significa dizer que esse belo, ele não é particularizado ou individualizado, que esse belo não nasce de perspectivas individuais convencionalizadas em sociedades, mas não, o belo é um conceito universal, queira eu o entenda, eu o perceba ou não. Ele existe e existe de forma universal. Não só de forma universal, como de forma eterna. Platão, ele diz o seguinte a respeito do belo. O belo é o que é. Não belo por isso ou por aquilo. Mas o belo é belo por si mesmo. Platão escreve isso na obra O Banquete. Para ele, obviamente, a beleza sensível dos corpos, das artes, da natureza, é reflexo imperfeito do belo em si, que existe no mundo intangível. O filósofo, então, ao buscar a verdade e o bem, também se orienta para o belo ideal, que está intimamente ligado ao bem e à verdade. Na sua obra, Platão, ele interliga o belo com a verdade como ideias equivalentes. O belo, o bom, o uno e a verdade. Para Platão, o belo, ele é bom. E toda bondade, tudo aquilo que é bom, é belo. Então, são conceitos extremamente interligados, conceitos intrinsecamente interligados. Para Platão, o belo leva ao bem, o belo leva ao bom, e o bom é produto daquilo que é verdade. Portanto, para Platão, o belo, ele nos leva a Deus. Obviamente que Platão, politeísta, filósofo grego, não está pensando no Deus cristão. No entanto,
um teórico muito interessante, Santo Agostinho de Hipona, vai ter um encontro com as ideias platônicas por intermédio de um bispo chamado Santo Ambrósio. Escutando as pregações de Ambrósio, Agostinho ele tem um encontro com o neoplatonismo, um platonismo proferido e ensinado por Plotinho. Platão, ele vai aderir, Agostinho, ele vai aderir a alguns conceitos do platonismo e também vai escrever sobre o belo. Santo Agostinho, obviamente, ele vê o belo como algo que remete à ordem divina, ou seja, para Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, o belo é algo que organiza, que ordena esse mundo. Por exemplo, quando a gente olha para a natureza, a gente vê a natureza trabalhando como um corpo unificado. Por isso que conseguimos contemplar a beleza da natureza, tal como o funcionamento do corpo humano. Então, para Agostinho de Hipona, o belo é algo que organiza a própria natureza. O próprio cosmo expressa o belo, expressa algo ordenado, expressa algo organizado. Por isso, a beleza nesse mundo. Por isso, a beleza no homem. Um outro teórico muito interessante é o Santo Boécio. O Santo Boécio vai dizer o seguinte: o belo está ligado à ordem do cosmo, à racionalidade do universo, à inteligência divina. Boécio, ele disse o seguinte: Deus é a fonte de todo bem, consequentemente, da beleza. Ou seja, para Boécio, ele não se distancia de Agostinho de Hipona, ele vai dizer que o belo é aquilo que organiza, é o cosmo organizado. E ele vai dizer que Deus ele é a fonte de todo o bem e de toda a beleza. Deus, obviamente, é um ser imutável e eterno, e estabelece conceitos imutáveis e eternos. Portanto, o bem, Deus, como dizia Sócrates, o sumo bem, ele transmite por intermédio dessa bondade a sua beleza. Portanto, para Santo Boécio, para Platão, para Agostinho de Hipona, o belo é algo universal e eterno. Pois bem, sobre essas questões surgiram alguns embates sobre a questão da substância. O que é substância? O que é propriedade? Quando eu falo propriedade, estou querendo dizer predicações, aquilo que me é atribuído. Por exemplo, nesse debate surgem alguns grupos interessantes, a saber, os conceptualistas, os nominalistas, é um outro grupo muito interessante que discute essa questão. Os conceptualistas vão discutir o sentido das palavras relacionados aos referentes existentes no mundo. Já os nominalistas vai dizer que não existe universais absolutos. O que temos, na realidade, são palavras essas que nos remetem unicamente a um referencial existente e nada mais que isso. Esse referencial é algo que existe e esse referencial é imutável. Portanto, a beleza é algo que se manifesta, é algo que acontece de forma particularizada naquele indivíduo, de forma individual, de forma particular, de forma peculiar. Já os conceptualistas, por exemplo, eles vão divergir porque eles vão enxergar um significado maior por trás de algumas questões ou de alguns conceitos.
Por exemplo, quando trabalhamos na metafísica, a metafísica a gente aprende com Aristóteles, também o Santo Tomás de Aquino vai trabalhar com essa questão. A gente trabalha com a substância. A substância é uma entidade, é uma identidade primária. Uma identidade primária. Essa identidade primária é percebida quando as propriedades que a circunda passa a ser tirada dela, passa a ser extraída dela. Então, quando a gente extrai todas as propriedades de um ente, resta unicamente a sua substância. Por exemplo, Rodrigo é professor. Veja, Rodrigo é a substância. Rodrigo, ele contém a propriedade de professor, a predicação de professor, certo? Um outro exemplo é o gato é vermelho, por exemplo. A gente tem a substância, o gato, e a propriedade de vermelhidade nesse gato, ou o gato é preto. O gato é a substância e a propriedade, a predicação é a pretitude que existe nesse gato. Aí seriam as propriedades. Se a gente tira essas cores, aí a gente tem a substância, que é o gato. Quando a gente pensa nessa questão com relação à beleza, a gente observa que a beleza, ou o belo, ela é uma substância. Essa substância tem diversas propriedades e essas propriedades se manifestam em diversos aspectos e em diversas ocasiões. Por exemplo, na arte, na literatura. Quando a gente vê essas propriedades se manifestando em textos belíssimos da literatura, por exemplo, a gente consegue contemplar a beleza que há ali. Essa beleza aí, ela está tendo uma participação, há um compartilhamento daquilo que é belo de forma universal, individualizada, partilhada naquele indivíduo ou naquela obra em particular. Pois a literatura e a arte, ela tenta mostrar a verdade, a sua beleza, por intermédio de imagens de forma semelhante, ou por verossimilhança, ou por verossimilaridade. A arte, ela não tem por objetivo enganar, mas ela mostra uma realidade outra, na qual expressa os sentimentos do autor, e esses sentimentos compartilham textos e desenhos e obras extremamente elegantes, extremamente coesa, pois a beleza está na coesão, a beleza está na união, a beleza está naquilo que ordena. Então a beleza particularizada ali, a propriedade daquela beleza particularizada ali, é uma beleza que foi partilhada pelo conceito de belo, pela substância belo. E a beleza compartilhada ali, partilhada ali, é uma beleza que nos atrai para aquilo que é bom, consequentemente para aquilo que é verdade. E aquilo que é bom, aquilo que é verdade, aquilo que é belo, nos leva para Deus. Espero que você tenha entendido essa pequena explicação do que seja o belo. Que Deus vos abençoe.